práticas, né? E vou compartilhar com vocês aqui, primeiramente, um link de um vídeo, vou deixar aqui com vocês no chat do nosso canal aqui, e depois, se vocês quiserem ver, é simplesmente uma apresentação aí de uma escola espanhola, falando sobre algumas normas, né, algumas recomendações, que de um modo geral é o que nós vamos falar aqui, né. Bom deixar claro que como nós estamos em formato remoto, nós não estamos agora em condições de aula prática, né, mas quando estivermos em condições de aula prática, tudo isso que está sendo dito aqui, a gente procura, sim, trazer para a aula. Nós temos uma cultura, né, um subconsciente popular nosso, que tem regras que pegam e regras que não pegam, né? Todas as regras pegam quando a gente leva as coisas com seriedade. As normas para ambientes informatizados, elas têm primeiramente dois aspectos, aí, dois objetivos. Primeiro, garantir o bom funcionamento dos equipamentos. E segundo, e tão importante quanto, garantir que o trabalho possa ser realizado. Porque lembrando que nem tudo que nós fazemos dentro de um ambiente informatizado se resume a aprendizado, a área acadêmica, né? Nós temos a área profissional, a área produtiva, onde você tem metas, prazos, você tem uma rotina de trabalho para cumprir. Então, nós temos que estabelecer, assim, algumas recomendações, algumas normas, para que você tenha ali o mínimo, né, de condições para o trabalho e para o bom funcionamento dos equipamentos. O que você faz, ou o que nós fazemos nos equipamentos, por exemplo, dentro das nossas casas, é diferente da prática que nós faremos dos equipamentos num ambiente de trabalho, ou mesmo numa escola. Estando dentro de um ambiente onde há uma formalidade, onde há uma, digamos assim, uma orientação para o uso, eu preciso atentar quanto a isso e me ajustar, correto? Para que tudo flua da melhor maneira possível. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui, rapidinho. Pergunta, estão vendo minha tela aí? Positiva. Beleza. Então, vamos lá. Tá sim, professor. Falei, obrigado pelo retorno. Ó, eu criei uma apresentação rápida aqui, pessoal, uma coisa muito simples, só para a gente poder nortear a fala e não ficar sem uma imagem de fundo que acaba nos auxiliando. Disponibilizo isso aqui para vocês também, tá ok? Vamos lá. Opa, acabou avançando sozinho, aí tá demais aqui. Deixa eu parar aqui, que eu não quero que ele vá automático, não. ETEC Adolfo Berezin, Técnica Informática, IMC, professores Wagner e Silvio, beleza, bora lá. Ambientes informatizados, recomendações. Como disse, pessoal, isso aqui não está escrito no mármore, tá? E nem está prescrito no Alcorão. Não é um livro sagrado a ser seguido, mas dentro do ambiente profissional ou dentro do ambiente acadêmico, você tem algumas regras e deve seguir quando você pretende continuar fazendo parte daquilo. Então, aqui eu estou usando como referência os nossos laboratórios da escola e outros por onde já passei, onde a gente procura seguir algumas questões em comum. Dentro do ambiente escolar, nós preconizamos o desenvolvimento do conhecimento, a parte acadêmica. Dentro do ambiente profissional, nós temos o objetivo da produtividade, para que o trabalho ocorra. Em ambos os ambientes, você tem que garantir que as coisas funcionem, perfeito? Então, vamos lá. Independente, tá, pessoal? Aí a gente tem que lembrar também aonde nós estamos, quem nós somos e toda a parte de aspectos socioculturais, questão aí de sociocomportamental. Estamos numa região litorânea, né? Por exemplo, nesse momento ainda em particular, a temperatura já baixou um pouquinho, mas nós costumamos ter aqui um verão com temperaturas muito elevadas. E, por exemplo, isso aqui é um assunto que gera, não digo polêmica, mas assim, em algum momento gera uma certa, como é que eu posso dizer, não é nem polêmica, nem dificuldade, mas às vezes uma interpretação um pouquinho mais complexa, digamos assim. Estamos no ambiente litorâneo, como nós mencionamos aqui, verão, altas temperaturas, mas, entretanto, todavia, dentro de um ambiente voltado para a formação profissional,
nós temos que também lembrar que não vale apenas o conhecimento, né, a competência, o saber, e é importante também nós começarmos a trabalhar a questão do saber ser, o comportamento profissional. Então, embora estejamos numa escola, muitas das colocações que serão feitas aqui estão de acordo com aquilo que se espera dentro do ambiente profissional. Tá? Então, vamos separar, não é apenas uma formalidade, não é apenas uma implicância, ou, digamos assim, uma imposição da escola, ou do professor Wagner, ou do professor Silvio. Isso aqui é uma necessidade de organização da própria área técnica. Toda a área de atividade técnica profissional, ela tem suas normas, algumas mais específicas, outras comuns, mas que elas devem ser respeitadas. E dentro de cada local, em particular, podem ter as suas peculiaridades, correto? Aqui na ETEC Adolfo Berezin, nós até que somos um tanto quanto flexíveis. Nós procuramos entender algumas coisas, mas outras nós também precisamos ser entendidos, beleza? Então, fazendo primeiramente esse entendimento sociocomportamental, que estamos numa região com clima, né, tropical, quente, altas temperaturas, verão, mas mesmo assim nós temos que seguir e fazer valer algumas recomendações do tipo manter os equipamentos em ordem, isso é básico, né? A gente está colocando aqui, mas é básico, mas temos que colocar, né? Quando vocês estiverem, por exemplo, numa aula prática, e aí nós temos 2 tipos de laboratório na escola, né? Voltando para o curso de informática, nós temos o laboratório de uso para pesquisa, acesso à internet, e temos os laboratórios de manutenção de computadores, que aí nós vamos falar logo a seguir. Nesse caso aqui, vale para todos, tá ok? Como também temos, por exemplo, o laboratório de elétrica, no curso de edificações, que aí vocês têm algumas regras que são específicas para a elétrica. Aqui eu estou falando de laboratório de informática. Então, manter os equipamentos em ordem, respeitando as recomendações de utilização. Primeiro, né? Você está entrando num laboratório de informática para a aula, tá? Não é para entretenimento. Então, não dá para instalar jogos, não dá para desinstalar ou instalar programas, tá? Não é permitido alterar as configurações dos equipamentos, sem que haja, né, uma permissão. Óbvio que tudo isso já é restrito no próprio acesso, vocês não têm acesso a esse tipo de detalhe das máquinas. O uso, como nós já colocamos aqui, é voltado para desenvolvimento das aulas e não para diversão, tudo bem? Então, redes sociais são bloqueadas, alguns sites também são bloqueados. É muito comum, né, dentro desse ambiente escolar, a galera tentar burlar esse tipo de coisa. E a gente entende quando isso ocorre e também a gente não procura, como diz, ficar batendo nisso, né, brigando por causa disso. Mas a gente procura sempre a consciência. Sempre que nós estivermos num ambiente de produtividade, de produção, a gente pede a atenção de vocês e a participação de vocês, principalmente num momento como esse, né? Eu acredito que quando voltarmos às aulas práticas, depois de um longo período, né, remoto, nós devemos fazer mais sentido ao tempo que nós utilizamos para fazer algo, né? Porque depois de praticamente, repito, 1 ano de escola remota, online, quando tivermos a oportunidade de estarmos aí para praticar de fato, eu acho que a gente tem que fazer esse tempo valer a pena, e não ficarmos aí, né, tendo que chamar, pessoal, por favor, saiam do YouTube, vamos para a aula. Então, enfim, dentro do olhar escolar, essas recomendações ainda ocorrem. No ambiente profissional, nem preciso dizer que você não vai ser, não, ninguém vai pedir para você deixar de acessar sua rede social para trabalhar, né? Nós temos várias pesquisas, vários levantamentos, aonde não há, né, digamos assim, alguns locais de trabalho onde permite esse tipo de coisa, nós sabemos que há uma perda de produtividade relativamente considerável. Mas aqui vamos voltar à aula. Não consumir alimentos e bebidas no local. A escola geralmente, né, ela tem aí o seu horário para isso, tem um ambiente para isso. Por que não pode? Porque simplesmente isso pode causar algum problema, pessoal. Então, se a gente fizer o laboratório de cantina ou de mesa para as refeições, vai cair, né, digamos assim, pode cair sujeira no teclado, depois tem que limpar, pode cair algum líquido sobre o equipamento. Então,
não combinam, são duas práticas que não combinam. No laboratório de informática, não é para alimentação, vocês têm aí o pátio da escola, quando estamos na aula prática, né? E em casa, no computador pessoal, aí vocês fazem como acharem melhor, tudo bem? Então, isso aqui são as regrinhas iniciais, que parecem bobas, que talvez a gente nem precisasse falar, mas por incrível que pareça, quando estamos em aula no laboratório, parece que isso aqui foge, né? A galera tem uma súbita amnésia e esquece isso aqui, aí a gente tem que ficar lembrando que não é para entrar com refrigerante, não é para estar comendo pipoca, não é para estar comendo bolacha, e, enfim, quando há o entendimento, não tem por que a gente estar chamando atenção toda hora. Agora aqui a gente começa a entrar numa parte um pouquinho mais específica, e aí sim, é mais importante que nós observemos, que é a parte de manutenção e a parte de manuseio de peças e equipamentos, que nós precisamos tomar um certo cuidado e redobrar aqui o nosso olhar, tudo bem? Geralmente, as aulas práticas do nosso componente aqui, instalação e manutenção de computadores, elas ocorrem no laboratório de manutenção da escola, que, como já dissemos para vocês, quando estamos, né, em formato presencial, uma vez por semana, a gente está lá. Por exemplo, se nesse momento, né, num mundo sem pandemia, talvez ainda não estivéssemos lá, provavelmente não, porque nós temos um período, primeiramente, de conteúdo, né, para passar essa base para vocês, placa-mãe, memória, processador, para que quando nós formos para a aula prática, nós tenhamos realmente o que praticar lá e já tendo, né, uma base de conhecimento que nos permita fazer um bom uso, um bom proveito do tempo que estivermos lá. E agora vem o carro do ovo, que também faz parte, mas vamos lá. Bora. Não, esse é pamonha. Só um minutinho que ele vai ganhar de mim, porque ele está com um áudio mais forte. Eu preciso arrumar uma trilha sonora, né, cara? Eu vou fazer isso. Quarta-feira que vem eu vou vir com uma trilha sonora aqui. Quando eu começar essas coisas, eu coloco uma musiquinha de fundo, né? Acho justo. Vamos lá. Ô, professor. Pois não. Já passa o homem do alho também. Passa tudo. Agora foi da pamonha. Pamonha fazia muito tempo que eu não ouvia, né? Geralmente, neste horário, eu tenho o carro do ovo que passa aqui quase todos os dias, né? E daqui a pouco passará. Se não passou ainda, vai passar. Mas está dentro, gente. Nada mais transparente do que o home office, né? Aí, tranquilo, já sabemos que é assim. Bom, dentro da parte de manutenção, pessoal, nós temos uma série de itens a observar. Eu estou começando a falar aqui pelo laboratório. Isso aqui está diretamente ligado também ao assunto que nós vamos tratar no segundo bloco, que é a parte de instalações elétricas, né? Então, tem algumas colocações aqui que se chocam com o que nós vamos ver lá depois. Então, vamos lá. Parece apenas uma formalidade, mas para uma aula prática de um curso de manutenção de computadores, onde vocês estarão manipulando, né? Abrindo, desmontando, conectando peças de dispositivos eletrônicos, primeiramente tem que estar devidamente trajado, tá ok? E não é uma chatice, não é uma formalidade apenas por implicância e caretice da escola. Não é, pessoal, isso é uma exigência técnica. Vamos lá, vamos raciocinar juntos aqui. Vocês podem estar mexendo, por exemplo, com um componente, um ferro de solda, com estanho. Será que estar de bermuda e cair um ponto de solda em cima de você, tá certo isso? Não tá. A gente não pratica esse tipo de coisa em área nenhuma. Então, pelo menos, tem que estar com o calçado fechado, tá ok? Não pode estar nem de bermuda, nem de saia curta, e não tem nada a ver com moral e bons costumes. Isso aqui é normas de segurança. Muitas vezes a gente tem alguns problemas, às vezes, com algumas jovens. Professor, mas por que eu não posso vir de saia? Os outros cursos, as meninas vêm de saia. Pode vir de saia, só não pode vir de saia numa aula prática, que vai mexer, por exemplo, com equipamentos elétricos, né? E como eu disse, em nenhuma área de atividade técnica que mexa com equipamento eletrônico, você estará de shorts ou de saia, e não tem a ver com a moral e bons costumes. Repito, isso é uma norma de segurança. Tudo bem? O calçado fechado, a mesma coisa. Então, como eu acabei de citar no início das nossas falas aqui, né? A questão da informalidade, a nossa questão sociocultural. Estamos no ambiente litorâneo, né? Praias, aquela coisa toda. Sabemos que o verão é extremamente pitoresco, todas as pessoas ficam mais animadas no verão, ponto. Entendemos, mas estamos trabalhando ou
desenvolvendo um curso, uma habilidade profissional com comportamento profissional de uma área. Então, a gente precisa, desde a escola, entender que o calçado tem que ser fechado, não é sandália, não é chinelo, tá ok? Não é bermuda, é calça. E uma coisa que a gente costuma flexibilizar bastante. No curso de manutenção aí da escola, quando nós temos o curso de manutenção, nós exigimos o uso de um avental. No curso de manutenção, os alunos que se matriculam no curso de manutenção, eles têm que adquirir um avental, né, um jaleco, com manga comprida, para as aulas de manutenção de computadores. No curso de informática, aonde vai utilizar o laboratório de manutenção apenas uma vez na semana, nós também não fazemos esse tipo de exigência. Aí, nós adequamos uma calça jeans, né, um calçado fechado, uma camiseta de manga, tá? Não precisa ser longa, mas que não pode ser regata, a gente já libera para o uso. Uma coisa importante, cabelos compridos, independente de serem os rapazes ou as meninas, a gente pede que prenda os cabelos, né? Porque muitas vezes, quando você está com o equipamento aberto, né, fazendo ali a instalação de um componente ou um teste, né, você pode estar com a ventoinha ou cooler ligado e os fios de cabelo estarem caindo. E uma coisa muito importante, tá? Um fio de cabelo no cooler talvez não gere nenhum problema grave, né? Mas você vai ter que parar depois e remover aquilo. Lembrando que estamos num curso de manutenção, num curso de informática e numa aula de manutenção de computadores, e não numa aula para arruinar computadores. Correto? Então, são coisas que a gente recomenda e, no momento da aula, a gente cobra. Se tiver cabelo comprido, prenda o cabelo, tudo bem? Outra coisa importantíssima para essas aulas, né? Na hora de abrir equipamentos, manusear os componentes, não pode estar portando nenhum acessório que tenha sido feito com materiais condutores. O que é o material condutor? É o material que conduz eletricidade. Porque isso pode, não significa que irá fazer isso, pode ocasionar um curto-circuito. E como disse, estamos numa aula de manutenção de computadores e não numa aula para arruinar computadores, correto? Então, vai mexer com esse tipo de equipamento, a gente retira, se estiver portando pulseirinhas, anéis, relógios, qualquer coisa, qualquer acessório que tenha esse tipo de material que seja condutor, que conduza a corrente elétrica, retira. Professor, olha, eu tive aula com o professor em algum lugar, pediu para eu tirar meu piercing. Preciso tirar o piercing? Olha, depende muito do lugar que está o piercing, tá? Por exemplo, se você está com um brinco ou um piercing aqui na orelha, se você não for aproximar o componente da tua orelha, não tem porquê. Por exemplo, uma corrente, né, um colarzinho aí com pingente um pouquinho mais comprido. Dependendo da situação, tira, né? Porque se você for abaixar para instalar o componente, uma peça numa placa-mãe, algo do tipo, e aquela correntinha encosta no dispositivo, então aí faz sentido. Mas um piercing, né, se ele estiver preso, lá, digamos assim, no seu devido local, não vejo a necessidade de retirar um piercing ou um brinco. Agora, os materiais condutores, como relógio, pulseiras, anéis, que estão aqui, né, no local onde você vai manusear o equipamento, para evitar esse contato e minimizar a possibilidade de um curto-circuito, a gente retira. Tudo bem? Lembrando que qualquer tipo de curto, qualquer tipo de problema causado dessa natureza, quando você está numa prestação de serviço, né, ou executando uma ordem de serviço como um profissional contratado para isso, quando você comete esse tipo de equívoco, né, você arca com o prejuízo, tá? E aqui cabe a nós, no ambiente formativo, informar. Tudo bem? Opa. Vou passar aqui o vídeo para vocês rapidinho. Espera aí, deixa eu só parar aqui o compartilhamento. Então, eu passei aqui duas coisas muito simples. Para o curso de informática de um modo geral, que é a parte de configuração, instalação dos computadores, né? Que eles, enfim, o que vocês têm permissão para fazer e o que não é permitido fazer no laboratório de informática durante uma aula prática. E uma questão aqui específica para o manuseio de equipamentos e peças, que isso vale para qualquer lugar, tudo bem? Não está aqui
tá? Mas estará no próximo, na próxima apresentação, quando formos falar da parte de instalações elétricas, eu já aproveito e falo aqui já, porque são assuntos interligados. Além da questão, né, de materiais condutores, nós temos uma prática muito comum, que é a prevenção, né, da questão da eletrostática, né? O que é eletrostática? Para quem lembra aí das aulas de física, toda partícula, né, qualquer matéria, toda partícula, ela é revestida por elétrons, né? Então, que fique claro, o elétron, né, esta parte de elétrons e prótons, nêutrons, isso é, toda partícula atômica possui isso. E como nós estamos aqui e somos parte de um todo, circulam elétrons pelo nosso corpo, tá ok? E aí, nós temos uma energia chamada energia eletrostática, que é esta circulação de elétrons, que pode, em algum momento, devido a alguma, digamos assim, algum estímulo, né, causar alguma avaria num componente. Ah, professor, mas isso não acontece. Acontece sim, tá ok? A chamada eletrostática, descarga eletrostática, energia eletrostática, isso é muito presente. Tanto é que quando você compra uma peça, um componente, uma memória, um HD, qualquer dispositivo, geralmente, por via de regra, ele vem embalado em uma embalagem antiestática. Muita gente desconhece isso, abre aquilo, joga fora como se fosse um saquinho de pão, ou um pacotinho de bala. Não é. E para quem, né, conhece isso e às vezes precisa estar sempre levando componentes e peças de um lugar para outro, recomendo, guarda aquele plastiquinho. O plástico, a embalagem antiestática, protege aquele dispositivo quando você manuseia, porque circula uma camada de elétrons por nós. Como disse, isso não é da pessoa, é da matéria. Qualquer partícula atômica tem. Lembre das aulas de física. Elétrons, prótons, o nêutron, que é o núcleo que não tem nada, ele é neutro, mas os elétrons estão ali circulando. A maior prova, né, de que a eletricidade estática ela é presente e atuante na nossa vida o tempo todo são as telas touchscreen que vocês usam, né? Todo mundo aqui tem smartphone. Nem todo smartphone tem uma tela touchscreen do tipo capacitiva, que usa tecnologia capacitiva. Até mostro aqui também um videozinho para mostrar para vocês como funciona isso. Capacitiva, vem aí também, podem lembrar, fazer a ligação com capacitor, né? Capacitor, vamos pegar aqui rapidinho. Capacitor. Ó, isso aqui são capacitores. Em um componente eletrônico, nós temos diversos capacitores. Eles acumulam, né? Eles acumulam energia para distribuir na tensão correta para o componente que ele precisa alimentar. Uma tela do tipo capacitiva, uma tela touchscreen, que vocês podem utilizar no smartphone de vocês, ou qualquer tipo de tela que use essa tecnologia, faz o quê? Troca a passagem do elétron que está circulando pelo teu dedo, passa para a tela e estabelece ali uma coordenada. Muitas vezes você não precisa nem de fato tocar, só aproximar já há essa troca. Por quê? Porque há elétrons circulando pelo corpo, como há elétrons circulando em qualquer partícula atômica, é física. Física newtoniana, Isaac Newton. Por favor, lembrem-se disso. Então, estou mostrando aqui um capacitor, liguei com uma tela capacitiva, e lembrando que nem toda tela de smartphone funciona assim, tá? Eu tenho telas capacitivas, tenho telas resistivas, tenho diversos tipos de tecnologias de telas sensíveis a toque. A capacitiva é uma que faz se valer da nossa carga de elétrons circulante. Tudo bem? Então, se os elétrons circulando em nosso corpo, através da ponta do nosso dedo, estabelece uma coordenada com uma tela touchscreen, ele também, se estiver numa quantidade um pouquinho, digamos assim, acima, pode, não significa que irá, pode causar um mau funcionamento ou até a perda de um dispositivo. Tudo bem? Por isso que eles vêm devidamente embalados quando você está portando. E tem alguns hábitos, algumas práticas que a gente exerce para minimizar este problema na hora de trabalhar, de manipular, de
executar um procedimento de troca, de manuseio, para evitar justamente esse tipo de problema. Vamos lá? Protetores, eu não vou colocar protetores antiestáticos, porque aqui vai aparecer de tudo. Mantas antiestáticas, calçados antiestáticos. Vou colocar aqui o mais simples e objetivo aqui para nós, pulseiras antiestáticas. Pronto. Pergunta, vocês estão vendo a minha tela aí, né? Ou não? Sim, estamos vendo sim, professor. Opa, para que eu não fique perdido aqui na ventania. Isso aqui, pessoal, é uma pulseira, ou são imagens de pulseiras antiestáticas. Tudo bem? Esta imagem aqui, ó, retrata como se usa isso. É uma pulseirinha, onde você tem um cabinho que vem com uma braçadeira, e esta braçadeira aqui, né, no caso, alguns chamam de braçadeira do tipo jacaré, você vai conectar a algum metal, que pode ser o gabinete do computador ou qualquer coisa metálica, porque o metal ele é condutor. Ou seja, a sua carga eletrostática, se no caso estiver ali um pouquinho mais estimulada, que pode acontecer, ao invés de ir para o dispositivo, ela vai circular por este cabinho e vai descarregar neste material condutor que você vai pregar, vai prender esta ponta aqui da braçadeira. Isso é uma forma de precaução. Professor, eu preciso comprar este trem aí? Falei, não precisa. E você pode trabalhar sem isso aqui, você pode manusear equipamentos sem isso aqui, com cuidado. Tem algumas práticas muito comuns, por exemplo, antes de tocar o equipamento, você pode pegar as suas mãos e colocar no gabinete, na parte metálica do gabinete, ou escolher qualquer dispositivo que conduza a corrente, conduza a energia, e põe a mão, que ali você está transferindo, caso você tenha alguma anomalia ali, alguma sobrecarga, algum estímulo diferente, numa quantidade diferente, ele isola para o material e não no componente que você vai, digamos assim, trocar, mexer, manipular. Por exemplo, práticas muito comuns para esse momento aqui e que podem gerar problemas. Vamos lá. Você está ali, de repente, num dia muito frio e está esfregando suas mãos para aquecê-las, né? E aí, o simples fato, né? Deixa eu até voltar aqui para vocês. Estou com uma chamada aqui do coordenador do ETIM, depois eu vejo o que é. Talvez seja para me informar a respeito do Michael, não sei, viu, Silvio? Depois eu vou dar uma paradinha aqui para atendê-lo. Ele já fez uma chamada e eu estou em aula aqui, acabei não atendendo a coordenação. Só para a gente parar o compartilhamento aqui e poder falar com vocês aqui direto aqui. Voltei. Então, você pode, por exemplo, o simples fato de esfregar as mãos, o atrito de uma mão com a outra, vai haver o quê? Uma troca e um estímulo dos elétrons ali. Neste momento que você estimulou, se você pega um componente, pode dar problema. Se você está com a sua carga natural ali, normal, pegou, não há problema algum. Mas se há uma sobrecarga de elétrons ali naquele momento, isso pode gerar uma avaria. Tudo bem? Uma prática muito comum, a galera que curte aí, né, um topete, né, que tem aqueles cortes, fecham, né, e fica passando a mão no cabelo. Não é o meu caso, tá? Eu sou aqui careca por opção, passo a máquina 1 ou 0, mas para quem curte um cabelo com um topetinho e está sempre passando a mão no cabelo, inclusive, né, para quem é bem vaidoso e sistemático, costuma pentear os cabelos com pentes antiestáticos. Já ouviram falar em pentes antiestáticos? É justamente para isso. É para que você, através do contato do pente, o plástico, ele conduz. O simples fato do plástico estar passando no cabelo está estimulando os elétrons, ao invés de pentear e, digamos assim, acalmar o cabelo, os elétrons em estímulo, ele vai deixar o cabelo espetado, vão ficar uns fios meio, digamos assim, rebeldes. Alguns mais perfeccionistas, alguns cabeleireiros, alguns salões só usam pentes antiestáticos, para quando você penteia o cabelo, ele fique mais calminho, não estimule e não fique aquelas pontas aparentes. Aquilo ali é gerado pelos elétrons, que quando você passa o cabelo, que o cabelo é extremamente condutor. Então, passou a mão no cabelo
estimulou elétrons ali. Você, de repente, vai que você está num dia meio, né, acelerado ali com a sua carga de elétrons um pouquinho acima, manuseou o equipamento, pode dar problema. Como disse, pode, não significa que vai. Isso ocorre, né? O nosso último concurso seletivo aqui na escola para auxiliar docente é um cargo que nós temos dentro da escola, de um profissional que ele auxilia, né? O nome já diz, auxiliar docente, mas, na verdade, para cada área, ele tem uma função específica. O auxiliar docente do curso de informática, ele acaba atuando como um técnico de manutenção, Enetec do Forezim. Os nossos 2 são ex-alunos. O último concurso foi em 2016. O critério de desempate, porque os candidatos eram extremamente experientes, né, acabou sendo, por exemplo, o cuidado com descarga eletrostática. A maioria, né, na prova prática, não observou esses cuidados, já foi direto manusear, mexer. Teve 1 ou 2 candidatos que tomaram cuidado de ouvir com uma pulseirinha antistática, isso estava, né, entre os critérios de avaliação e a galera não prestou atenção, e os que não estavam com pulseira antistática fizeram o procedimento padrão, pegaram suas mãozinhas, colocaram dentro, em contato ou com o gabinete ou com alguma parte metálica de algum dispositivo ao alcance, e aí sim começaram a trabalhar. E avisavam, né, não estou com a pulseira antistática, vou manusear aqui o equipamento para isolar, porque isso estava no enunciado da avaliação prática, né? E muitos, porque aí também tem a questão, tem um tempo, né? Você está fazendo uma prova prática diante de uma comissão que está avaliando, ali de 3 profissionais que estavam avaliando, você tem um tempo, então ali entra o fator também, né? Equilíbrio, né? O cara está nervoso, está tenso, por mais experiente que seja, às vezes acontece. Normal, isso não significa que o cara seja incompetente de forma alguma, mas são critérios de desempate e, infelizmente, né? Infelizmente para uns, felizmente para outros, para aqueles que lembraram e praticaram e passaram no processo, estão contratados trabalhando, foi ótimo. Mas voltando aqui à nossa orientação, essa questão, né, gente, da preocupação com a descarga eletrostática ou com algum incidente com a eletrostática que parece mitologia, como disse, não é mitologia, porque os próprios telefones, as próprias telas touchscreen utilizam, né? Eu posso dizer que hoje essa seja uma das tecnologias, assim, ainda em uso, porque elas são as mais baratas. Tem tecnologias mais sofisticadas, são um pouquinho mais caras, mas as telas capacitivas ainda são muito usadas, né? Elas têm a vantagem em relação às resistivas, porque as resistivas necessitavam de um toque. As resistivas funcionavam realmente como camadas, né? Como se fosse, por exemplo, uma folha sobre a outra. Você tem que encostar as 2 folhas para fechar uma coordenada. A capacitiva, não. O simples fato de você se aproximar, passou o elétron, houve ou estabeleceu uma coordenada. Há uma precisão muito maior. E são telas com uma rapidez de resposta também muito maior. Tudo bem? Citei o exemplo aqui da tela touchscreen só para comprovar que existe e que a eletrostática está presente, tudo bem? E como disse, é uma propriedade da matéria, tá ok? Toda partícula atômica possui elétrons, beleza? Voltando aqui. Então, eu falei para vocês aqui da parte de normas em relação a computadores, ao uso dos computadores. Falei recomendações para manutenção, e estamos entrando agora, né, mesmo um pouquinho antes do previsto, na parte de precaução com a parte de eletricidade. Estou falando primeiramente de eletrostática, tudo bem? E eu mostrei aqui para vocês, voltando novamente ao compartilhamento da tela, as pulseiras antistáticas. Como disse, se procurarmos aqui no Google por dispositivos antistáticos, nós teremos vários, hein, pessoal? Tem calçados, temos mantas para revestimento de bancadas de trabalho, por exemplo, aí no laboratório de manutenção da escola, uma das bancadas são revestidas com borracha, ou seja, elas já têm um isolamento, tudo bem? Isso não significa que você possa entrar lá descalço. O equipamento de proteção, ele não te isenta da responsabilidade de também seguir as precauções, tá? Porque muitas vezes, olha, como temos uma bancada revestida com material antistático, tudo ali já está pronto. Não, tomemos cuidado, tudo bem?
E já começando a entrar no próximo assunto, porque estão inteiramente ligados, né, pessoal? E como disse, vocês não precisam adquirir isso tendo um pouquinho de precaução, um pouquinho de cuidado. Isso aqui, para quem trabalha com isso, tem muita gente que trabalha e utiliza, e tem muita gente que é do meio, que trabalha com manutenção e não utiliza, tá? Para quem está acostumado, né, a levar smartphones para troca de tela em algumas oficinas, algumas assistências técnicas onde os profissionais trabalham abertamente para todo mundo ver, vocês vão observar que muitos utilizam e muitos não utilizam, tá? Porém, tem todo esse cuidado de tocar algum metal para evitar, principalmente quando você está lidando com componentes de alto custo, tá? Tem algumas coisas que são relativamente baratas, mas tem outras que não. Você pegar, de repente, uma placa de vídeo, uma GPU, né, que é uma unidade de processamento gráfico de alto desempenho, e, de repente, danificar por isso, e é complicado, tá? Esse tipo de problema, nenhuma garantia vai te ressarcir, né? Problemas elétricos, principalmente na relação à instalação e manuseio, você perde a garantia, tá ok? E aí vamos entrar num outro assunto aqui também que é bastante interessante, eu acho que a gente vai acabar aqui até acelerando um pouquinho. Instalações elétricas, tá ok? São dois assuntos que estão interligados, pessoal, não tem como fugir. E eu vou trazer em uma aula específica para fazer isso mais para o final, o professor Marcelo, que é o coordenador do curso, que ele é supervisor aí da CPFL, se não me falha a memória, ele não sei se é supervisor ou é auditor, algo do tipo, e que esta parte de instalações ele fala com muita propriedade. Nós conhecemos aqui o essencial, porque não tem como você trabalhar com computador, prestar suporte, que não é mais o caso, hoje eu estou mais voltado para outra área, mas para a parte de formação aqui dentro da escola, mas para quem já trabalhou com instalação, com suporte, com consultoria, né, prestando alguns socorros aí para algumas áreas dentro dessa questão, não só de manutenção de computadores, mas de redes e infraestrutura, ter uma noção básica, né, digamos assim, funcional e de sobrevivência na área elétrica é fundamental, porque muitas vezes, como nós conversamos aqui semana passada ou na retrasada, né, alguns problemas recorrentes que nós temos em alguns dispositivos, em alguns lugares, depois de um histórico, né, e você tem que estar atento a isso, estar registrando, marcando e acompanhando, estar atento, você começa a desconfiar que o problema talvez não esteja apenas no equipamento, que você tem o entorno, você tem ali as instalações, e aí a gente começa a navegar em mares turbulentos, né? Porque falou em instalação elétrica, a gente começa a sair também, nós temos a parte técnica fundamentada, nós temos a parte de normatização, nós temos, por exemplo, aqui, ó, vamos lá, NBR 5410. Digitei errado, foi 5410, não, tá certo, cara. Tem horas que o Google, ele entra numas, ele tá meio chato, né, cara? Eu digitei 5410, jovem. O que é isso aqui, pessoal? ABNT NBR 5410. Uma NBR é uma norma técnica regida pela ABNT. As pessoas confundem o que é uma norma técnica e costumam discutir se tem força de lei ou se não tem força de lei. Não, uma norma técnica, ela não tem força de lei. Quem não cumpre uma norma técnica não está cometendo um crime, tá? Nenhuma infração penal. Mas você perde o fundamento técnico que dá garantia sobre aquele trabalho. Então, sempre que você for, por exemplo, projetar uma instalação elétrica de baixa tensão, que isso aqui é muito importante para nós, instalações elétricas de baixa tensão, porque assim, quando eu falo de instalações elétricas de baixa tensão, já desarma um pouquinho, tá ok? Baixa guarda, ou seja, não há risco de morte, em tese, a não ser que você faça algo muito absurdo. Que o nome já diz, são equipamentos eletrônicos, equipamentos elétricos que estão operando em baixa tensão. Você pode tomar um choque, sofrer um acidente, tomar um tranco, mas dificilmente isso ocasionará óbito. Tudo bem? Que são equipamentos que operam em baixa tensão. Porém, existem pessoas que fazem algumas coisas que são fora do previsto, né? E aí pode se complicar um pouquinho. Mas, em tese,
equipamentos de baixa tensão, pela amperagem que está ocorrendo ali, a potência em si, mais a amperagem, não é suficiente para tirar a vida de ninguém. Mas, dentro de uma instalação, quando você é o profissional que projeta, se isso estiver errado, pode ocasionar um mau funcionamento, como nós já conversamos aqui, e pode levar também à falha de equipamentos essenciais e, quem sabe, também vir a danificar equipamento. Tá ok? Então, seguir normas é garantia de que o trabalho está fundamentado numa agência que regulamenta isso. A Associação Brasileira de Normas Técnicas seguiu, o meu projeto está seguindo a ABNT, ele está fundamentado. Se tudo que eu montei e projetei está de acordo com a norma, eu garanto que o problema não está aqui. E se for passar uma auditoria e verificar se está realmente seguindo e não está, aí você se complica, né? Porque você disse que está e não está. E esse é um grande problema, né? Por isso, quando nós acabamos acompanhando, né, na mídia aí, né, que de vez parou um pouquinho, né, mas volta e meia nós tínhamos aí na televisão os testes do Inmetro, né? O Inmetro testando alguns dispositivos e, pelo amor de Deus, né, para nossa, digamos assim, para nossa surpresa, grande parte deles sendo reprovados, né? E aí é aquela questão, são produtos que estão circulando no mercado, garantindo que estão dentro da norma, e aí quando são testados, não estão, hein? E, ó, um assunto vai levando ao outro, tá? Não estou falando isso por acaso, nós temos aqui a parte de fontes de alimentação, que eu mostro o vídeo para vocês, o assunto de fontes não é agora, mas estamos falando de parte elétrica e normas técnicas. Os testes do Inmetro, alguns anos atrás, sobre fontes de alimentação, praticamente reprovou quase todas, né? Em vários quesitos específicos, tá? Em algumas mais de um. E como a fonte de alimentação é o dispositivo que transfere eletricidade, alimenta o dispositivo com corrente elétrica, se não faz isso como deveria, tudo o que ocorre a partir daí também não ocorrerá da forma como deveria. E aí, eu não sei se o Fabiano está conosco nesse momento, mas o Fabiano perguntou algumas semanas atrás por que o pino 12 volts apresenta tanto problema. Isso pode ser um indicativo, um indício. Fontes mal dimensionadas ou mal projetadas ou funcionando em desacordo com aquilo que deveria. Né? Qualquer tensão abaixo ou acima ou oscilante pode ocasionar, porque são equipamentos que trabalham com precisão. Ele pode não queimar, mas pode ter a sua vida útil reduzida, principalmente por quê? Porque o conjunto não está operando da forma como deveria. Não sei se o Fabiano está conosco hoje, mas ele fez essa pergunta há um tempo atrás. E aí, eu citei aqui, eu trouxe para vocês a NBR 5410, que é a norma brasileira da ABNT, que determina como devem ser instalações elétricas de baixa tensão. E instalações elétricas de baixa tensão compreende qualquer dispositivo que vai receber dispositivos que operam dentro de uma tensão nominal considerada baixa, ali entre 10 e 20 amperes, tá ok? E aí, vamos a algumas práticas que a gente tem que tomar muito cuidado. Nós já falamos aqui há 2 semanas atrás, o assunto acabou surgindo, vamos citá-lo novamente, que é o estabilizador. Estabilizadores, que como nós já comentamos aqui, vamos passar rápido, o professor Silvio trouxe essa questão, e eu sempre falo, a gente não precisa seguir o plano na sequência. O assunto surgiu, cara, levantou a bola, chuta e faz o gol. Então, como já foi falado, o estabilizador, ele não cumpre o papel como deveria. Então, é um dispositivo que não tem mais por que você investir nele. Relembrando apenas a conversa, não me lembro qual foi a pergunta que surgiu, mas enfim, a ideia, o objetivo do estabilizador, como o nome diz, é estabilizar a sua corrente. Ou seja, fazer com que a corrente alternada que chega da sua companhia elétrica passe pelo estabilizador e chegue na fonte de alimentação oscilando menos, né? Ela não estará jamais numa deadline, aquela linha mortal reta, continua oscilando,
mas com uma frequência oscilativa menor. O grande problema é que as fontes de alimentação, independente de estarem, né, sendo aprovadas ou reprovadas pelo Inmetro, elas já estão com uma tecnologia que conseguem fazer isso com mais precisão do que o próprio estabilizador. E o estabilizador tem um delay, um atraso. Ele cria microinterrupções no fornecimento de eletricidade para o dispositivo, e essas pausas, né, esses pequenos cortes em microsegundos, eles acabam sendo mais prejudiciais ao funcionamento do dispositivo do que a própria oscilação em si. Então, ele atrapalha duas vezes. Primeiro, porque ele tem essas microparadas, né, para conseguir tentar estabilizar, e ele fica atrás da fonte, porque a fonte é mais rápida. A tecnologia aplicada nas fontes funciona mais rapidamente, então ele acaba duplamente atrapalhando. Ele não estabiliza no tempo correto e ainda fica atrasando o funcionamento da fonte. E aí, ao invés de melhorar, ele piora. Tudo bem? Outra coisa que a gente não recomenda. Bom, como alternativa, né, já que nós falamos isso também no dia que o assunto surgiu, nós falamos do estabilizador e sugerimos como alternativa um filtro de linha de boa qualidade. Filtro de linha que as pessoas confundem com extensão. A extensão simplesmente ela permite que você ligue vários dispositivos na mesma linha, o que pode ser prejudicial também, e nós já vamos ver isso a seguir. O filtro de linha, esse dispositivo aqui, ele, quando é bem projetado, de uma boa procedência, ele tem nos seus componentes aqui um fusível. E o fusível vai servir como proteção. Qualquer anomalia, o fusível se rompe, né? O filete do fusível vai se romper e ele interrompe a passagem. Correto? Então, um filtro de linha de boa qualidade, ele acaba sendo mais interessante do que um estabilizador. E nem sempre é mais barato, tá? Um bom filtro de linha, às vezes, custa o mesmo preço de um estabilizador. Agora, filtro de linha, eles têm o fusível e tem ali alguns componentes agregados para fazerem o serviço de filtrar a linha, ou seja, de eliminar ruídos, de melhorar a qualidade. Ruídos são as chamadas fugas ou picos de tensão, tudo bem? As extensões são diferentes, olha aqui o que é um filtro de linha, e vamos pegar aqui a imagem de uma extensão elétrica. Ó, isso aqui é uma extensão. Reparem que ela possui o cabo, várias tomadas e não tem nenhum mecanismo de controle para interromper a passagem como um fusível. É simplesmente uma ligação em série. Qual o problema disso aqui? Alguém consegue imaginar? Qual seria o problema disso? Sobrecarga, professor? Opa, exatamente. Vamos lá. Vamos pegar aqui, olhem para a tomada de vocês, na casa de vocês, cada um para a sua, tá? Vocês devem ter aí algumas tomadas espalhadas pela casa, né? E todas elas têm uma característica. Geralmente, a tomada convencional é uma tomada de 10 amperes. Ampere é a unidade que mede a corrente. Tá ok? A potência vai em watts. Tá ok? Então, assim, numa tomada de 10 amperes, onde você pode ligar o que você quiser que tenha 10 amperes, ela foi projetada para receber o quê? Né? Se for 127 volts, ou chamado 110, você multiplica aí os 127 volts por 10 e você vai ter 1.270 watts de potência. Repito, você vai pegar os 10, que é o 10 amperes, que é a corrente, que é a amperagem da corrente, vai multiplicar o 10 pelo 127, que é a tensão, 127 volts, e vai dar a capacidade limite suportada por essa tomada, que é 1.270. É matemática simples. 10 amperes da tomada, com o 127, que é a
tensão que você está usando aí. Se for 220, você multiplica, vai dar 2.200. Se os aparelhos que você combinar aqui nesta extensão, somados, ultrapassarem os 1.270 watts, você tem uma sobretensão. Isso vai aquecer, pode queimar e pode fechar um curto. Tudo bem? Provavelmente, isso ocorrendo, né? Se houver um superaquecimento devido a uma sobretensão, o que vai acontecer? Vai desarmar o disjuntor se estiver devidamente dimensionado no seu quadro elétrico. O disjuntor vai desarmar e vai parar o problema, que é para isso que serve o disjuntor na casa de cada um de vocês e na minha casa também. Se estiver devidamente dimensionado, ou seja, projetado para isso, né? Muitas vezes, equivocadamente, as pessoas colocam disjuntores de maior amperagem, achando que isso torna a ligação mais segura. É justamente o contrário. Se você coloca um disjuntor mais potente, ele vai se tornar menos sensível. E aí, num caso como esse, ele não desarma, porque ele foi projetado para suportar mais. E aí vai pegar fogo, queimar e já era. Então, qual que é o problema da extensão? É que numa tomada única, projetada para receber um aparelho com 10 amperes e a sua potência de consumo declarada, isso você vai somar pela quantidade de aparelhos que você liga aí. Se ultrapassar o limite da sobretensão, o disjuntor estando armado corretamente, ele desarma e para a tua rede. Do contrário, vai derreter, fechar curto e perdeu, podendo até ocasionar um curto. O filtro de linha, ele tem um fusível, que no caso de uma sobrecarga, ele já para ali. Tá? Eu já vou até citando aqui algumas coisas que são muito comuns, né? Geralmente, porque tem pessoas que são perseverantes no erro, né? São aqueles caras que eles acreditam, eles têm muita fé em si mesmo, né? Ele acredita que está certo. Então, ele faz o seguinte, além de colocar o filtro, a extensão, que tecnicamente, como eu disse, não está cometendo nenhum crime, tá? Não vai parar no STF, você não vai ser julgado porque ele está usando um filtro, uma extensão. Porém, se você colocar aparelhos demais aí e sobrecarregar, você pode dar um pico de sobretensão. Mas como nós estamos num mundo onde as pessoas, às vezes, parece que, né, exageram um pouco na imaginação, não satisfeito em colocar uma extensão, e se por acaso, né, qualquer informação aqui que se assemelhe com algo que tenha na sua casa, faça de conta que está tudo bem, tá? Não se entrega não, fique tranquilo. Temos esse outro sujeito aqui, ó, para somar e aumentar a dramaticidade. O bom e velho Benjamin, também conhecido em algumas regiões por T. Isso aqui, né, vamos lá. Eu não sei nem por onde começar tecnicamente, né, não sei. O Benjamin, por si só, ele já foi projetado para dar errado. Já foi projetado para dar errado, ou seja, você está ligando vários aparelhos da mesma tomada direto, né, sem um fusível, sem nada. Levando em conta que primeiramente, isso aqui não é homologado por Inmetro, tá? O Inmetro não homologa isso. Eu não sei porque lojas de materiais vendem isso. Isso não existe nenhuma norma que vá permitir aprovar esse tipo de coisa. Principalmente esta aberração aqui, ó. Que você tem, além do terminal aqui, que permite você ligar 3 aparelhos ao mesmo tempo numa única tomada, reparem que ele tem o pino do meio, né, que é para o aterramento. E eu não vou aprofundar muito no aterramento, que o aterramento ele tem a função de, caso você tenha também um pico, uma sobrecarga, ele aterra, ele joga para esse pino do meio e vai isolar isso em algum lugar, que é o aterramento da sua instalação elétrica, tá ok? Que aí nós temos 2 problemas nessa questão, e eu não quero aprofundar, senão a gente vai distanciando um pouco do objetivo maior, que é falar de instalação elétrica e de algumas precauções que nós tomamos para evitar alguns erros básicos, como, por exemplo, né,
Tá errado usar um filtro de linha? De jeito nenhum. Eu posso usar uma extensão? Pode, mas toma cuidado com o que você vai ligar na extensão. Presta atenção se a sua rede elétrica, se os seus disjuntores estão bem projetados, porque senão você pode queimar os aparelhos. E no caso do Benjamin, ele tem aqui, ó, no caso, a saída para o terra. E muitas vezes, em muitos lugares, você não tem o terra. Tem muitas casas que não tem o aterramento, e quando tem, está mal errado, está mal feito. Isso aqui também foi uma imposição aí que nós tivemos, acho que foi em 2011 e 2012, né? Se não me falha a memória, me perdoem, agora eu teria que dar uma pesquisada aqui. Nós tivemos uma mudança de padrão no Brasil, né? Todas as tomadas passaram a ser vendidas com o pino do meio, que é do terra. Mas nem todas as residências têm o seu aterramento devidamente feito, tá ok? Por exemplo, eu moro num prédio, o meu prédio aqui que eu moro aqui num prédio que ele já tem, digamos assim, não é um prédio novo. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem? Posso continuar? Tem alguém querendo perguntar alguma coisa? Entrou um áudio aqui para mim. Posso seguir? Sim ou não? Então, beleza, vou continuar aqui. Nem em todos os lugares nós temos um aterramento sendo, digamos assim, bem projetado, tá? Inclusive, o professor Marcelo, quando estiver conosco aqui, ele vai se recordar disso, né? Durante muito tempo, nós dividimos as aulas de instalações para computadores. Eu ficava com a parte de infraestrutura de redes, que é a minha, digamos assim, a minha área de conhecimento e, digamos assim, de confiança, e o professor Marcelo assumia a parte de instalações elétricas. E uma das atividades práticas que ele costumava fazer com a galera nas aulas, né, era fazer a avaliação do aterramento da escola, né? A primeira vez que nós fizemos, nós fomos surpreendidos, tá? Porque nós fizemos isso praticamente no mesmo ano que a escola tinha passado por um processo de reforma, e toda a rede elétrica da escola tinha sido reformulada. Para nós foi muito bacana, porque nós vínhamos aí de alguns problemas, né? E aí, numa aula de instalações elétricas, o professor Marcelo estava com um terrômetro, um aparelho para fazer a medição. A escola não tinha nem sido praticamente, assim, não digo reinaugurada, né? A reforma tinha acabado recente e estava fora das especificações, cara. Obra feita pelo governo do estado, com licitação pública, tudo muito devidamente, tudo muito bem, digamos assim, burocraticamente seguiu todos os trâmites, porém, no terrômetro estava dando errado, ou seja, estava subdimensionada, ou quer dizer que? O que significa subdimensionada? Qualquer problema com uma sobrecarga, e nós tínhamos equipamentos operando ali numa tensão um pouquinho mais alta, significa que o aterramento não daria conta. O aparelho poderia ser danificado porque o aterramento não dava conta. Nós temos isso também ocorrendo em muitos prédios, em muitas residências, às vezes por falta de conhecimento e às vezes porque as pessoas fazem e projetam mal mesmo, né? Incompetência. Existe a imprudência e a imperícia. Imprudência é quando eu sei e mesmo assim faço errado. A imperícia é quando, por falta de competência, né, eu faço errado porque eu não sei fazer. Mas das duas formas, tá errado. Tá ok? Então, o Benjamin, ele acaba também sendo complicado, porque ele está aqui, ó, ligando 3 aparelhos num único lugar, da mesma forma que a extensão. Mas ele ganha um perfil mais dramático, porque quando você junta os dois aqui, ó, quando você junta a extensão mais o Benjamin, você forma uma dupla mortal. Aqui é a máquina mortífera. É uma máquina de guerra. Aqui, cara, desculpa a expressão, vai dar merda. Em algum momento vai dar merda. Você combinar uma extensão com um Benjamin, em algum momento tem que dar errado. E tem caras que colocam mais do que um Benjamins numa extensão, porque ele já combinou, ele vai somando. Então, assim, são coisas, quando você vai prestar um suporte, uma manutenção em algum lugar, e aí, fechando um link com a aula de suporte, que eu descobri qual é o colega que está ministrando, é o professor Alexandre, que, por coincidência, divide as aulas de manutenção comigo aqui em Praia Grande às sextas-feiras. Então, a gente vai trocar umas figurinhas com o professor Alexandre nas aulas de suporte, tá ok?
que ele divide comigo aqui em Praia Grande na sexta. Quando você vai prestar um serviço e vê esse tipo de coisa numa instalação, você já sabe que ali tem um indício de algo que pode vir a acarretar algum problema que vai interferir ou pode interferir numa garantia. Porque tudo isso vai interferir no resultado final. Pode não interferir no funcionamento de imediato, mas a médio e longo prazo, isso pode estar gerando picos de tensão, subtensão, oscilações, aquecimento, que pode vir, não significa que vá acontecer, né? Nem todo mundo que anda sem cinto de segurança bate o carro e falece. Algumas pessoas sim, outras não. Existe uma margem chamada margem de erro. E quando você trabalha tecnicamente e está executando um trabalho que tem uma garantia, você tem que procurar diminuir a margem de erro. Então, sempre que vocês virem esse tipo de coisa em uma instalação elétrica, ou seja, a combinação de benjamins e extensões, né? Quem faz isso em casa, a gente evita fazer, tá? Repito, não corre risco nenhum de você morrer fazendo isso, mas você pode danificar um equipamento. Tá ok? E já digo também, quais são os equipamentos mais complicados que a gente tem em casa? É a televisão? Não, porque a televisão também tem baixa amperagem. Geralmente TVs é 10 amperes. Agora, ó, mulherada aí, já vou lembrar. Esses secadores de cabelo potentes da... Meu, tem uns secadores, acho que é da Taif. Meu, eles têm... O motor deles acho que é mais potente do que uma CG, cara. Tem uma rotação maior do que os entregadores de pizza aqui de moto. Aquilo é forte. Eles geralmente, no caso, são de 20 amperes. Os secadores de cabelo da Taif, os profissionais, são de 20 amperes. Aquilo ali puxa uma corrente monstro. E aí, o que acontece? Vamos entrar nesse outro caso aqui. E antes de eu falar da amperagem maior, deixa eu voltar um pouquinho aqui, que às vezes a gente vai falando. Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Positivo, professor. Opa, perfeito, para que eu não me sinta só aqui. Beleza, beleza. O pessoal está interagindo aqui no chat agora, falando que tem uns que usa Benjamin. A Kailane colocou que ela coloca o Benjamin na extensão e ainda deu risada, né? Aí, ó, tá vendo? É o que eu tô falando. E agora vem o grau de... O requinte de crueldade, que vai entrar o cara mais cruel de todos aqui nessa conversa, que é esse aqui, ó. O adaptador. Deixa eu ver se eu acho um aqui junto com o Benjamin. Ó, esse aqui, ó. Isso aqui é um Benjamin e esse aqui é um adaptador. O Benjamin, ele tem mais ou menos a mesma função que a extensão. Ele possibilita que você ligue vários equipamentos na mesma tomada. Tomada esta que foi projetada, coitada, para receber apenas um e uma determinada quantidade de potência limite. Quando você vai combinando dispositivos, você vai somando a potência deles. Lembrem disso sempre que fizerem. Como disse, não está totalmente errado. Passa a estar errado, de fato, quando a combinação das potências somadas ultrapassam o limite estabelecido pela amperagem vigorando ali. Beleza? Agora é o caminhão de lixo aqui, peraí. Espera que eu já continuo. Professor, opa, aproveitando, posso fazer beleza. uma pergunta? Toda? Fique à vontade. A gente estava falando de tomada de 10 amperes. E falamos também do secador, e geralmente o receptor dele é de 20. Eu crio algum problema colocando esse secador, que é de 20, num adaptador para colocar na tomada, que é de 10, que não recebe ele. Exatamente isso que eu ia falar. Exatamente. Quem é que está perguntando, só para poder chamá-la pelo nome? Silvani. Silvani, e como é que é? Silvani. Desculpa, o áudio eu não ouvi direito, mas tudo bem, perdão. Comete sim, viu? Porque o que acontece? É justamente aquilo que eu falei, né? É projetado para uma amperagem e você está colocando o dobro. Uma tomada de 10 amperes, ela vai suportar como potência limite 10 vezes o que você tem aí na sua tensão, que é 127 volts, correto? Então, o máximo que ela suporta é 1.270 volts.
Quando você pega um secador da Taif, eu falo isso porque eu vejo aqui em casa, né? E eu tenho 2 meninas em casa, eu tenho minha esposa e minha filha de 8, né? Que para fazer igual a mãe, ela tem que pegar o secador e ficar secando o cabelo das bonecas. Então, se não tiver uma tomada correta aqui, tudo direitinho, vai queimar tudo. E mesmo, e olha, sincero e honestamente, hein? Mesmo comprando os espelhos, né, que é a tomada de 20 amperes de boa procedência, da Alumbra, de bons fabricantes, dependendo do tempo de uso, eu não fico 1 ano sem trocar. Em algum momento, elas começam a derreter. Tamanha a potência e a amperagem, o calor gerado por esse secador. É que no caso aqui exagera um pouco, né? Porque ninguém vai ficar 1 hora direto secando o cabelo, mas aí a minha filha pega e vai brincar com as bonecas e detona, né? E aí quando a mãe seca o cabelo e ela vai secar na sequência, aí você tem um período de uso maior, então aquece, em algum momento eu troco, passando aí 1 ano e meio, troca porque ela começa a derreter, mesmo estando dentro, ou seja, é um equipamento que tem uma potência e uma amperagem de 20 amperes, correto? É um pino mais grosso. Ele não cabe na tomada convencional, que é fina. Aí você usa isso aqui, você põe um adaptador e você conecta esse pino mais grosso nessa saída aqui, ó, neste buraco maior, e vai ser feliz, porque vai funcionar. Geralmente, este tipo de material aqui, ele acaba sendo bem resistente, então ele não derrete. Mas isso aqui vai passando um calor para dentro da tomada, que em algum momento ela vai derreter, dependendo do tempo que você usa. Então, isso gera um desgaste pelo seguinte, porque a amperagem que está entrando ali é uma amperagem que é muito maior do que foi projetada aquela tomada. E o que acontece? É uma matemática simples, né? Um aparelho desse tipo, vamos lá, um secador da Taif de 20 amperes, numa tensão de 127 volts, você multiplica 127 por 20 e você vê a potência que essa tomada de 20 amperes suporta. A tomada de 10 amperes, ela vai suportar metade da amperagem. Então, o que acontece? Ela não vai durar. Em questão de algum tempo, você tem que trocar porque ela vai derreter. E se, nesse processo de derretimento, que é o aquecimento, na verdade, ela não vai derreter diretamente. Ela começa a aquecer e esse aquecimento vai ter que ser notado pelo disjuntor no seu quadro elétrico na sua casa. Ele desarma. Se isso nunca aconteceu, em algum momento acontecerá. Um outro exemplo muito prático disso acontece com os chuveiros. Chuveiro costuma fazer isso, porque geralmente a gente acaba escolhendo um modelo de um chuveiro, às vezes porque a gente gostou, algo do tipo, e ele vem, né, uma potência um pouco maior. E aí, não olhamos, às vezes, as recomendações de instalação, e ele pede que haja uma compensação no disjuntor, né? E até, se for o caso, dependendo aí, você tem que fazer uma instalação diferente. E aí, depois de um tempo de uso, você, né, usando o chuveiro por muito tempo, num dia muito frio, onde esteja muito quente, ele desarma o disjuntor, porque ele não suporta aquela tensão, aquela amperagem muito forte. Então, o que acontece? É muito comum a gente navegar, né, digamos assim, nesse tipo de prática, porque a gente, não acontece nada. Não acontece de cara, mas, na verdade, já está acontecendo. Você já está operando em sobrecarga há muito tempo. Porém, vai gerar problema para esse circuito em geral, né? E aí, pegando o exemplo de algumas semanas anteriores, né, se a sua instalação elétrica na sua casa não está isolando os circuitos, no mesmo circuito, ou seja, na mesma fiação que você está usando esse dispositivo, você usa outros, este mau funcionamento pode chegar a outros. Geralmente, nas casas, residências hoje, não é assim, tá, gente? Os circuitos são separados, você costuma colocar lâmpadas num lado, tomadas no outro. Geralmente, quando é bem projetado, você deixa o chuveiro num circuito à parte, porque ele puxa um pouco mais, aliás, bem mais. Ar-condicionado também costuma ser um circuito à parte. Um aparelho também que é muito forte em termos de amperagem, quem tem isso em casa sabe o que eu estou falando, ar-condicionados portáteis. O ar-condicionado portátil, ele é um passaporte para frustração. Alguém tem em casa aí? Porque eu tenho um. E eu uso muito pouco.
Primeiro que ele consome uma energia monstruosa, gasta energia demais, a sua conta vem cara, e ele não tem mais nem de perto o mesmo desempenho de um ar-condicionado comum. E, né, é 20 amperes, você tem que mudar a tomada, porque senão não dá jeito. E tem aquele tubinho que você tem que jogar o ar quente para fora. Então, depois de usar por um verão, que foi o primeiro que eu usei, depois não usei mais porque não compensa. Não é tão gelado e é caro, sai uma conta de luz extremamente cara, e você tem que ter todo um cuidado, porque senão ele derrete todas as tomadas, porque a amperagem dele também é altíssima. Todo dispositivo que usa resistência é um resistor, ele vai aumentar a resistência da passagem de elétrons, e aí o que ele faz? Isso gera calor. Chuveiro usa resistência, torradeiras usam resistência, fornos elétricos usam resistência, micro-ondas não usa resistência, tá? São micro-ondas. Por exemplo, uma Foreman Grill, aí uma grill do tipo Foreman, aquilo tem uma resistência. Nem todas são de 20 amperes, as grandes são de 20 amperes. E, geralmente, as pessoas, quando não têm a tomada de 20 amperes, vão usar aquilo para fazer o seu churrasco em casa usando um adaptador. Em algum momento vai dar problema. A tomada vai derreter, vai desarmar o disjuntor, ou sobrecarrega o aparelho e uma hora ele para de funcionar. Simples assim. Quer ver piorar tudo isso? É você ligar isso aqui também numa extensão. Se você colocar isso aqui nisso, cara, você danifica a extensão toda, ela derrete. Para você fazer chegar aonde ele não chega, porque você quer usar numa extensão, colocar este adaptador aqui. Aí você tem, aí sim, aí é crime inafiançável. Aí o STF julga você. Você colocar um adaptador de tomada numa extensão, não precisa uma hora ligada, tá? Eu falo isso porque eu já cometi essa imbecilidade aqui. Porque mesmo não podendo, estava tão quente no dia que eu fiz isso com o ar-condicionado portátil. Eu liguei a extensão e falei, cara, não estou aguentando, eu vou jogar isso aqui na extensão porque não tem como. Em questão de uma hora, começou a sair um cheiro de queimado, ou seja, estava derretendo o plástico da extensão. Fui lá e desliguei. Então, assim, eu já comprovei isso na prática. Dependendo da amperagem, quando é muito alta, primeiro que isso aqui não foi feito para alta amperagem, né, gente? A extensão, ela não foi feita para tanta bravura, né, para tanta criatividade, porque a gente fala, isso é uma criatividade, né? Porque você vai fazendo umas loucuras que chega a ser insensato. Você já está usando uma extensão, você tem a possibilidade de usar um Benjamin para combinar, e aí você vai também e joga um adaptador, cara. O adaptador aí complica, porque ele derrete. Ele não foi feito, esse material aqui, ele é feito justamente numa composição para suportar altas temperaturas. O problema não é ele não vai derreter, é que o calor vai passar para dentro da tomada que foi dimensionada para uma temperatura menor, porque a amperagem a qual ele foi fabricado para operar é menor. E assim, para quem nunca passou por isso, é só uma questão de tempo, vai passar, ele vai derreter. Se não derreter direto, ele desarma e começa a desarmar o teu disjuntor e você não consegue usar o dispositivo. Se o quadro elétrico estiver bem dimensionado, antes de derreter, o disjuntor percebe uma anomalia no circuito e desarma. Perfeito? Voltei aqui para vocês. Opa, tô vendo uma imagem aqui do Natan, que isso aqui também, vou falar uma coisa para você, inafiançável, hein? E assim, gente, essas coisas, quando a gente testa dentro de casa, a gente pode, vamos lá, são dois momentos, né? A partir do momento que eu não sei e eu pratico, a gente ocorre naquilo que eu mencionei no início das explanações aqui. Aí vem a imperícia, eu não sabia. Quando eu passo a saber, e isso não, de alguma forma, não modula o meu comportamento, eu não procuro melhorar isso, aí eu começo a cair na imprudência, porque eu sei que está errado e mesmo assim eu continuo. Quando eu faço isso dentro da esfera profissional, aí complica um pouco mais, né? Porque quando você está em casa, você assume, digamos assim, o ônus, né? A quantidade de incidentes, acidentes de trabalho que nós temos hoje, ou até mesmo fora de trabalho, né? Com questões envolvendo ar-condicionado, instalações mal projetadas, às vezes não é nem por uma questão de economia, mas é por uma questão de poupar tempo de trabalho. Você vai lá e faz um ajuste aqui ou de outro jeito, só para terminar mais rápido,
E aí, em algum momento, este ajuste, este ganho de tempo, acaba podendo custar até, em alguns casos, vidas, né? Como nós vimos aí alguns anos atrás, aquele episódio onde houve um curto nos ar-condicionados do alojamento das categorias de base do Flamengo, que até hoje, né, o inquérito não chegou numa conclusão definitiva, mas todos os indicativos, né, apontavam, direcionavam para algum problema elétrico, e quem mexe com equipamento, né, sabe disso, né? Muitas vezes, com o objetivo de economizar um pouquinho, ou até de ganhar um tempinho, você acaba pulando, né, alguns procedimentos, e isso pode, né, não significa que vai, mas pode dar muito ruim, gente. E são duas coisas diferentes. Quando você comete uma ligação, ou você pratica uma ligação incorreta, e isso ocasiona o mau funcionamento, é uma coisa de um dispositivo. Quando ocasiona a perda, já é mais grave. Agora, quando coloca em risco, digamos assim, o bem-estar e a vida das pessoas, aí sim, aí você responde criminalmente, tá? Aí você responde, aí a gente pode chegar até num artigo um pouquinho mais complicado, hediondo, que é o chamado homicídio culposo, né? Mesmo sem intenção, você levou alguém a óbito. E quem projeta, né, uma infraestrutura, porque, como eu sempre digo, por trás de uma rede elétrica ou à frente de uma rede elétrica, você não sabe o que vai estar sendo ligado ali. Então, projete direito. O grande problema é que nós temos essa cultura popular do jeitinho, né? A gente tem essa cultura popular de, vamos ver como é que fica, né? E, tecnicamente, isso não tem um aroma muito agradável. Em algum momento, pode dar problema sério. Na esfera profissional, justa causa, né? E se colocar em risco a vida de pessoas, você pode sim responder criminalmente por isso, o que não é legal. Beleza? Pessoal, então, essas apresentações aqui não têm caráter de alarmismo, é informativo, no intuito de dar parâmetros para que vocês prestem atenção nesse tipo de coisa. Vocês vão encontrar isso. Estamos no primeiro ano aqui, é lógico, né, no primeiro módulo de um curso. Essas coisas, à medida que a gente vai vivenciando no trabalho, no dia a dia, você vai ganhando um pouquinho mais de experiência e vai prestando mais atenção e realmente percebendo que isso tem uma influência direta na qualidade do seu trabalho, quando técnico de manutenção, e uma coisa mais importante ainda, na credibilidade do trabalho que você presta. E eu costumo dizer nessas aulas de manutenção que credibilidade não tem garantia. Perdeu credibilidade? Perdeu, cara. Perdeu. Então, qualquer situação, tecnicamente, que pode gerar um problema, que você sabe que está errado, não hesite, faça direito. O grande problema, e eu tenho certeza que eu acho que o Silvio já deve ter passado por isso, às vezes você é contratado por alguém para fazer algo que insiste em querer fazer errado porque está pagando, e aí você, às vezes, fica numa situação muito difícil e tem que fazer daquela forma. Porém, você tem que deixar claro que não tem como prestar garantia daquilo. É muito ruim estar nessa situação. Você fazer algo que, tecnicamente, você sabe que está errado, você confirma e comprova tecnicamente para quem está solicitando aquele trabalho que aquilo está errado, mas, enfim, por N razões, e não vale aqui, a gente não estamos não está em pauta aqui julgar isso, mas sim analisar, né? Então, é muito complicado. Pessoal, faltam aí alguns minutinhos para as 9 horas. Em relação à extensão, filtro de linha, adaptadores, terminais, Benjamin, mais alguma pergunta? Alguma coisa nesse sentido em relação a instalações elétricas que poderia gerar alguma dúvida que eu não falei, vocês gostariam de perguntar? Fiquem à vontade, eu já falei, qualquer pergunta, por mais que possa parecer absurda, não será. Elas nos ajudam a dar sentido à nossa aula. Fiquem à vontade. Nada? Eu só vou fazer um comentário, então, já que ninguém quer falar, coisinha Opa, rápida. Silvio, Só manda ver, fica à vontade. Essa última fala do professor Wagner, eu tenho um cunhado, né? Ele mora próximo à minha casa e ele tem um curso feito no Senai de eletricista residencial. Ele tem o CREA, só que assim, aqui
né? Se ele chega em qualquer lugar que está construindo uma casa e fala, você já tem um eletricista para poder, né, fazer instalação e tal? Fala, não, o pedreiro vai fazer a instalação para mim, né? Não, mas o pedreiro não pode fazer uma instalação tal, né? Porque ele não tem os conhecimentos técnicos. Ah, tá, e para você fazer, quanto seria? Aí ele pega e passa o valor de uma pessoa que é certificada, né, para fazer. Aí falou, pô, mas o pedreiro cobrou metade desse valor, né? Aí assim, aí você fica naquela, ou você vai se chegar, aí o pior, por mais que você fala, não, eu até, beleza, eu faço o valor que ele passou, ah, mas os materiais que ele me pediu é um terço desses que você está me pedindo, né? Você está pedindo muita coisa, aí você está gastando meu dinheiro com esses materiais, aí até você está, e não é porque ele está pedindo os materiais adequados para aquele tipo de instalação, para aquela casa, né, específica para aquela casa. Então ele fez todo o mapeamento de todas as tomadas que vai, aonde vai, por exemplo, outra tomada que é boa, se deixar isolada, é a tomada da geladeira, porque é algo que vai ficar ligado 24 horas por dia na sua casa. É muito bom que ela fique isolada também, um circuito só para ela, né? Então, assim, todas essas coisas que você tem que contar, você tem que visualizar, você tem que montar, né? Fazer todos os cálculos certinhos, né? Eu aqui, quando eu comprei a minha casa, eu comprei a casa do construtor no final de 2011. Comprei e tal, né? Acabei não me atentando a ver. Eu tenho um conhecimento profissionalizante de eletricidade residencial. Eu fiz um curso. Então, assim, eu não sou enganado por qualquer um. Mas aquele entusiasmo de comprar casa, acabei não me atentando a isso. Depois que eu comprei, que eu já estava morando, eu fui olhar o quadro de distribuição, tinham 5 disjuntores. 2 para um chuveiro, 2 para o outro chuveiro e 1 para o resto da casa. Imagine a minha cara de decepção quando eu vi aquilo. Caramba, hein? Sim, professor Wagner. Depois de um tempo consegui, né, dar uma... Não vou dizer como melhorei, porque assim, eu não consigo passar mais fios em eletrodutos que já estão semi-entupidos. Se eu vou poder passar mais fios ali, também não vai ter como. Então, Cara, eu assim, entendo o que você está falando, Silvio, exatamente isso. Porque aí também o cara economizou no eletroduto, colocou mais o menor, né? tipo assim, eu vou passar aqui, pô, esse eletroduto cabe quanto? Cabe 10 fios? Pô, eu vou passar 10 fios, então ele cabe 10 fios, beleza. Fechou, para mim tá ótimo. Só que, né, a pessoa nunca vai ficar com aquilo, sempre vai dar uma manutenção, vai querer. Eu coloquei ventilador de teto, nossa, o trabalho que deu para passar fio, para poder fazer essa ligação, assim, já penei muito aqui. Tive que passar eletroduto por cima do telhado, dentro do forro, para conseguir atender a algumas outras coisas que eu precisava, né? Falei, não tem como passar por dentro da casa, vou ter que passar por fora, fazer uma fiação não exposta, né? Mas assim, aceitável na medida do possível, porque é pior do que deixar sem nada. Aí, no caso, voltando ao caso do meu cunhado, se ele pega e mostra um orçamento desse, a pessoa não vai fazer com essa pessoa. Vai fazer com o pedreiro, que não é eletricista, que é pedreiro. E se mete a fazer o trabalho que é de um outro profissional, que deve ser totalmente preparado para fazer. Mas era só para dar um exemplo mesmo, que não... Aí o barato sai caro, né, professor? Aí lá na frente, poxa, mas eu ligo o micro-ondas, ligo mais uma coisa, desarmo o disjuntor, né? Toda hora minha tomada está queimando. E que não sei, só que aí não sabe, né? Ficou pensando só na economia ali na hora, naquele primeiro momento. Aí depois começa, toda hora tem que estar trocando isso, trocando aquilo. Equipamentos começam a queimar, como era o caso, né, que a Silvane comentou 2 aulas atrás. O estabilizador, o monitor que dava problema. Assim, não que seja culpa dela, ela não sabia. Às vezes a pessoa que fez, não sei qual que foi a situação. Teve a questão da oficina que foi montada posteriormente dentro de uma instalação residencial, né, que também não é o adequado. Então, assim, são vários fatores que tem que ser analisados antes. É muito complicado essa área de eletricidade. Bem, sem prolongar, né, para o nosso intervalo, só isso que eu queria falar mesmo agora. Beleza, Silvio. Excelente complemento aqui. Pessoal, vamos dar aquela paradinha para o intervalo. Às 21h30 a gente retorna. E aí a gente volta também para dar uma alternada dinâmica com uma outra atividade, só que, lógico, não agora com um filme, né? Voltado para isso aqui. E depois a gente retorna, então, às 21h30 para passar isso para vocês. E aí liberamos vocês para fazerem, tá ok?
Pessoal, até daqui a pouco, então. Valeu. Até já, pessoal. Até já.